Então estamos retomando a reunião do Conselho Diretor e a pauta continua com o relator, o conselheiro Marcelo Bechara. O item 3.16. Procedimento para apuração de descumprimento de obrigações. PADO, interessado, TVA Brasil Radioenlaces Limitada, processo número 53500-025-574 de 2010, processo em pedido de vista, conselheiro relator Jarbas José Valente, trazida a deliberação na reunião do Conselho Diretor 623, de 29 de setembro de 2011, na qual foi concedida a vista à conselheira Emília, que teve seu prazo de vista prorrogado por 30 dias na reunião do Conselho Diretor 624, de 6 de outubro de 2011, trouxe a deliberação na reunião do Conselho Diretor 630, de 24 de novembro de 2011, por meio do voto número 129 de 2011, quando foi concedida vista ao conselheiro Marcelo Bechara, que teve seu prazo de vista prorrogado na reunião do Conselho Diretor 631, de 1º de 12 de 2011. Conselheiro Marcelo Bechara. Obrigado. Esse é um processo que eu pedi vista, a relatoria do conselheiro Jarbas Valente, até porque trata de assunto que diz respeito a serviço especial de supervisão por assinatura. Eu, à época, estava preparando o relatório do SEAC e aí então pedi vistas para conhecimento da matéria específica. Na verdade, é um PADO que foi instaurado em face da TVA Brasil Radioenlaces Limitadas, que é uma prestadora desse serviço de televisão por assinatura, o TVA, na área de Curitiba. A questão em espécie é a apuração de suposta transferência do direito de execução e exploração do serviço sem a devida anuência prévia por parte da Anatel. Bom, sucintamente, né, o PADO ele foi instaurado contra essa entidade que alegou, de forma resumida, que prestou as informações no momento da atuação, que a pessoa que prestou as informações no momento da atuação não é empregada da empresa, partindo de presunções para fazer as afirmações constantes dos autos, que como inexiste obrigação legal de que a produção da programação a ser distribuída deve ser feita pelo prestador de serviço, firmou contrato com o Instituto, no caso do Jason, da criança, que declarou e assegurou deter os direitos necessários para o licenciamento da programação denominada Shoptour. Tal contrato estabelece uma licença onerosa, sendo a contraprestação da TVA Brasil cumprida sob a forma de concessão ao Instituto do direito de angariar verba publicitária para ser exibida ao canal 57 HF em Curitiba. Que o Instituto não esclareceu a empresa produtora da programação acerca da relação estabelecida com a TVA para sublicenciamento da programação audiovisual e, por essa razão, advertiu o Instituto por ter agido de forma negligente. E, de modo a comprovar a afirmada, apresentou cópias dos contratos e dos aditamentos da notificação feita ao Instituto a respeito da conduta negligente, inclusive lhe pondo uma advertência em infração contratual. Teve uma análise da área técnica, analisou os argumentos trazidos e propôs ao Conselho a extinção do PADO e o seu arquivamento. Bom, o conselheiro Jarbas Valente apresentou na sua análise um entendimento acolhendo a sugestão da área técnica. Foi então a conselheira Emília pediu vistas e, divergindo da manifestação da proposta do conselheiro Jarbas, propôs a aplicação de uma sanção de multa na TVA, entendendo pelo descumprimento em questão a determinar a Superintendência de Comunicação de Massa a realização dos cálculos necessários da multa. Né? O entendimento da conselheira de que havia indícios, né, de transferência. Bom, foi aí então que eu solicitei a vista e ao embrasar a proposta do arquivamento do PADO, eu queria destacar alguns pontos na análise do conselheiro Jarbas Valente, né, que verificou que a empresa, para comprovar a afirmada, apresentou cópias do contrato do Instituto G. Constata-se que a área técnica ratificou os termos da defesa que foi apresentada e por isso sugeriu o arquivamento.
pela análise dos termos contratuais, eu pude observar que, de fato, não há a transferência que a conselheira havia colocado, exatamente porque não há essa obrigação, efetivamente, de que ela não possa, não há uma vedação legal, isso é permitido no Serviço de Telecomunicação, da terceirização da infraestrutura, né? O contrato é muito claro em relação à possibilidade de voltar à situação original, não é um contrato que você possa englobar com uma transferência definitiva, é um acordo que estabelece a questão também do ponto de vista da produção publicitária, enfim, nós entendemos que, assim como entendeu o conselheiro Jarbas Valente, a área técnica, as defesas que foram apresentadas foram suficientes. Bom, diante disso, então, eu peço vênia à divergência que foi inaugurada pela conselheira para seguir os termos delineados pelo conselheiro relator, arrimada nas considerações da área técnica do informe 172, aos quais eu adoto como razões de decidir, fazendo parte integrante desse voto. Analisando as razões apresentadas, verifica-se que a regulamentação aplicável ao serviço não exige que prestadoras do serviço produzam a programação a ser veiculada, a qual pode ser contratada junto a terceiros, como é o caso do contrato que deu origem ao par interno. E mais do que isso, essa é uma prática comum, as demais tecnologias também, né, de TV por assinatura, o MMDS e o DTH, em que não há nenhuma exigência efetiva de que essa produção não possa ser colocada de uma forma terceirizada. Analisando os artigos específicos da regulamentação do TVA, que dispõe acerca da programação, verifica-se a existência de regras que admitem inserção publicitária e garantem ao assinante o direito de conhecer previamente a programação. Não há irregularidade, então, nós não identificamos. Diante disso, nós estamos propondo, eu estou acompanhando aqui na íntegra a proposta do conselheiro Jarbas Valente. Continuamos recebendo informação de que o microfone do Bechara está muito baixo e tem um zumbido. Eu acho que é só o dele, viu? Mas em debate essa matéria, enquanto... Debate a matéria, então. Tá. No voto no qual eu apresentei, logo em seguida ao conselheiro relator, que é o conselheiro Jarbas, no meu voto eu mantenho a minha posição, conselheiro Marcelo e conselheiro Jarbas, de que caracterizou sim transferência de outorga. Em vez de cassação eu peço uma sanção de multa, né? E peço também que a superintendência calcule essa multa na minha conclusão de voto e também verifique, e aí a questão do disposto do artigo 34 do regulamento do serviço, que é a disponibilidade de uma pessoa receber a fiscalização da agência e estar lá de plantão para também da manutenção aos equipamentos, no qual ficou caracterizado também que ela estava descumprida. Então eu mantenho o meu voto que foi apresentado na reunião passada. Debate. Posso votar? Nós estamos em debate, nós vamos abrir votação. Pode. Então vamos abrir votação. Você vota. Eu pedi os autos para o conselheiro Bechara, né, ele estava em vista ainda no processo. Eu tinha uma dúvida em relação ao contrato que foi celebrado entre a TVA e o Instituto Geisel, para ver os termos do contrato e que tipo de dispositivos que tinham lá que poderiam caracterizar como transferência de outorga. O que eu vi que me chamou a atenção é que, primeiro, eu cheguei à conclusão que não é um caso de transferência de outorga. Por quê? Há cláusulas contratuais que estabelecem um direito da TVA de rescindir o contrato a qualquer momento, mediante notificação prévia
e sem qualquer tipo de restrição, indenização ou qualquer tipo de pagamento que seja feito, se eu não me engano, 60 dias, que é esse prazo. Então isso, obviamente que não, se houvesse algum tipo de vedação, ainda que seja por forma transversa, de retomar a efetiva prestação do serviço, aí a gente poderia ter como caracterizado a transferência de outorga. Como não há, o caso, a meu ver, é de terceirização, como foi bem colocado pelo conselheiro Marcelo. Por que terceirização? No contrato isso fica claro que foi feita uma contratação com o Instituto Jason para que ele produzisse a programação e também fizesse algumas operações na atividade de distribuição. O problema é que no regulamento de serviço, assim como em vários outros serviços de telecomunicações, principalmente esse prestado em regime privado, não há nenhuma vedação, restrição à terceirização, ou imponha limite à terceirização do serviço. Não que não possa haver, mas hoje não há. Então, como a gente está trabalhando com um processo de apuração de descumprimento de infração, e obviamente tem que haver uma norma a ser infringida anteriormente, como não há essa norma no meu entendimento, eu também peço vênia à conselheira Emília para acompanhar o conselheiro Jarbas e o conselheiro Marcelo na descaracterização da infração de transferência de outorga. Só fiquei com uma dúvida em relação a esse dispositivo que a conselheira Emília coloca relativo à presença ou não de pessoal no local. Não sei se isso foi, que os conselheiros, o conselheiro Jarbas ou o Marcelo podem, se isso foi abordado ou não na questão. O seu voto, conselheira, é para instaurar o processo ou já para punir? Isso foi objeto do PADO ou não? É objeto do PADO. Ela se defendeu dessa acusação? A superintendência coloca que sim, que não teve. Bom, o meu voto, conselheiro Zerboni, fica muito claro que, olha, quando você vai ver as obrigações do Instituto Jason, são todas as obrigações. Pagamento pessoal, equipamento, instalação. Não existe uma terceirização, é quando você passa um fato específico de um serviço. Você não transfere todas as suas obrigações a um terceiro. Aqui está transferindo todas as obrigações da TVA para esse Instituto Jason, né? Então, assim, para mim está claro a transferência de outorga. Claro que há-se de se discutir, ela terá o direito de se defender aqui no processo, no qual estou pedindo apuração e sanção de multa, né, nem caducidade. Mas que a instituição está cometendo as irregularidades, está. E a irregularidade do artigo 34 do regulamento de TV por assinatura, durante o horário de funcionamento da estação, as entidades executantes deverão manter sempre presente serviço técnico devidamente habilitado a prestar assistência à fiscalização do Ministério das Comunicações, que é o caso que não há. Quer dizer, é uma transferência, inclusive funciona precária, né? Não há uma qualidade para os assinantes dessa transferência, dessa programação, desde que da forma que se faz. Esses casos de TVA, que são poucas, né, no país, nós temos 25, algumas em situações diferenciadas e outras com problemas como esse, não é o caso de caducidade, não vejo, acho que pode ser resolvido numa sanção, mas que há uma transferência, está se caracterizando aqui na transferência de outorga, está. Todas as cláusulas do contrato, ela passou a obrigação completa para esse Instituto de Justiça. Então, assim, eu mantenho o meu voto com relação a essa questão. Presidente, só para concluir o voto, eu pude olhar o voto da conselheira Emília. Realmente a proposta dela é determinar que a Superintendência de Serviços de Comunicação de Massa avalie a necessidade de instauração de um PADO para avaliar essa infração de não ter pessoal qualificado à disposição. Então, obviamente que a empresa não se defendeu, isso ficou caracterizado no transcorrer do processo
e a conselheira está pedindo que a superintendência avalie se é necessário ou não a instauração. Em relação à primeira parte, eu particularmente entendo que a transferência, a caracterização de transferência de outorga, deve haver a irreversibilidade da transferência. Por uma transferência de outorga, a gente presume que isso não possa retornar à empresa. Como o contrato permite que a qualquer momento aquele contrato seja rescindido sem qualquer ônus, em minha opinião, isso descaracteriza a transferência de outorga. E acaba caracterizando a terceirização, e a terceirização não há limite para o conceito de terceirização. Há terceirizações vedadas e outras permitidas. No caso desse serviço que é prestado em regime privado, não há nenhuma regulamentação da Anatel sobre limites à terceirização da operação. Então, nesse caso, eu voto por afastar a caracterização da infração de transferência de outorga, mas como, inclusive, não houve apreciação sobre o outro ponto. Eu só dar uma informação. Quando instada a se manifestar, a empresa diz claramente que, como está terceirizada a operação, o responsável da empresa, que era o gerente, no momento não estava presente. A pessoa que estava operando, que era um terceirizado, estava em manutenção, logicamente é de outra empresa que estava fazendo manutenção nos equipamentos, tomando conta naquele momento. Então ela alega que, logicamente, ele não teria nem tem poderes para representar a empresa, que o representante legal na hora não estava presente. Então ela rebate concretamente, a área técnica acatou exatamente nesse sentido, para afastar que de fato não haveria, não houve de fato alguém falando pela empresa como responsável pela própria empresa, porque o representante legal da empresa não estava no momento. A terceirização é tão intensa que chega a ser quase, desculpe, eu não posso acusar que eu estou pedindo para apurar, a terceirização da outorga. É complicado. Não, eu só estou concluindo meu voto. Fazendo outra proposta. Não, eu estou votando. Eu já votei sobre o ponto exatamente da transferência outorga, e em relação à presença ou não de pessoal qualificado, eu vou acompanhar a conselheira Emília, até porque ela não pode terceirizar responsabilidades pelo órgão regulador, face do órgão regulador. Ela não pode utilizar a terceirização para dizer que aquela empresa não responde por ela ali. Se não responde por ela, então ela está violando uma norma regulamentar. Se isso ficar caracterizado, eu entendo que tem que, obviamente, ser punida por esse fato. Então, acompanho em parte o conselheiro Jarbas e Bechara, e acompanho o conselheiro. Curiosidade sobre esse assunto é emblemático. Mas transferência de outorga, quando não há reversibilidade, você está dizendo que não. E arrendamento? Pode? E eventual arrendamento? Então, são situações que tem que realmente ser analisadas, que ela pode não estar transferindo, mas transferindo por um período, onde ela vai fazer um tipo de arrendamento, locação, etc. Que eu acho que também a regulamentação deve proibir. Então, essas coisas devem ser analisadas também sobre esse aspecto. Gilberto, eu acho que esse assunto a gente deve tratar, mas eu ressalto que a gente está tratando de um processo de descumprimento de obrigação, de infração. Então, em direito, deve haver uma norma que, violada, e uma norma prévia, que, violada, gere uma sanção. Nesse caso, eu não consegui encontrar nenhuma norma que a empresa tenha descumprido. Como, pela minha análise, não ficou caracterizado a transferência de outorga, que seria, sim, nesse caso, vedado, e a caracterização, no meu ponto de vista, foi outra. Essa outra caracterização hoje, talvez por isso a gente vai ter que avaliar, mas por uma insuficiência normativa da agência, isso não foi regulamentado,
então a gente não pode sancionar uma empresa por descumprir algo que não existe. Em relação, então, ao segundo ponto, a linha C, eu acompanho a conselheira Emília. Jarvis? Só esclarecer para o conselheiro Rodrigo e a conselheira Emília que existe sim um representante legal, que é da própria terceirizada, só que o representante legal não estava lá no momento que a fiscalização esteve e abordou técnicos que lá trabalhavam. O técnico deu as informações que eles perguntaram, como é que funcionava o sistema, etc. E tal. Mas esse técnico deram informação, perguntaram para a fiscalização. O representante legal não estava. Assim que foi notificado, ele respondeu pela empresa, por não estar no momento, e a empresa justificou que aquele empregado que deu aquela informação não era o representante legal e corrigiu de fato as informações apresentadas. Eu mantenho meu voto original. Eu mantenho meu voto original, que na verdade é o voto que eu estou acompanhando do conselheiro Jarbas Valente. Eu acompanho o Jarbas. Então, o 3.16 fica extingue esse processo nos termos da análise do voto do relator. Só para, já que eu concluí minha pauta, em relação a dois itens da minha pauta, mais precisamente o 3.14 e 3.15, foram feitas uma série de sugestões pelos companheiros conselheiros que foram acatadas, a mudança na súmula do texto da Procuradoria, e até pelo fato de a gente estar aqui em Porto Alegre, eu não vou ter, provavelmente, como fazer as alterações para disponibilizar especificamente esses dois itens na internet ainda hoje. Então eu queria solicitar que amanhã eu pudesse disponibilizar especificamente apenas esses dois itens já. Obrigado, presidente. 3.17 eu pedi de vista, mas como se trata de um processo administrativo, mas também você pediu prorrogação de vista por 60 dias. O próximo item é o 4.3. Conselheiro, agora a pauta do conselheiro Rodrigo Zerboni. 4.3, recurso administrativo, interessado Telecomunicações de São Paulo S.A., processo número 53.500.0281.33.2007 e apensos, processo em pedido de vista, conselheira relatora Emília Ribeiro, apresentada a deliberação na reunião do Conselho Diretor 632 de 8 de dezembro de 2011, na qual foi concedida a vista ao conselheiro Rodrigo Zerboni. Presidente, esse processo eu vou pedir prorrogação por 45 dias. Pedido de reconsideração, interessado Vivo S.A., processo número 53.504.014.441 de 2007, processo em pedido de vista, conselheiro relator João Batista de Rezende, apresentada a deliberação na reunião do Conselho Diretor 626 de 20 de outubro de 2011, na qual foi concedida a vista à conselheira Emília, que teve o prazo de prorrogação, prazo de vista prorrogado em 20 dias na reunião do Conselho Diretor 629, trouxe a deliberação na reunião do Conselho Diretor 632 por meio do voto número 135 de 2011, quando foi concedida a vista ao conselheiro Rodrigo Zerboni. Esse processo eu pedi vista porque a conselheira identificou uma falha na instrução, né, em que não estava definido, pré-definido para a prestadora a relação das infrações, das supostas infrações cometidas, dos fatos que poderiam gerar um sancionamento. Eu pedi vista porque eu fiquei em dúvida em relação à forma que poderia estar isso no processo e realmente não consta nos autos, pela análise que nós fizemos no gabinete, não consta nos autos a relação das infrações, então, por isso, por poder afetar e inviabilizar até a defesa da prestadora, eu acompanho a conselheira Emília integralmente. A doutora Emília, relatora, Jarbas. Acompanha a conselheira Emília. Eu voto com a conselheira Emília.
Também voto com a conselheira Emília e a decisão é 4.4, né? Não, é 4.4, é isso? Então eu tenho que... nesse caso eu retiro o meu voto, né? Que eu era relator, e acompanho a conselheira Emília, e a decisão fica: conhece e dá provimento parcial nos termos do voto da conselheira relatora Emília. Item 4.5, recurso administrativo, interessado Brasil Telecom, filial Rio Grande do Sul, processo número 53.500.027.540 de 2007, processo em pedido de vista, conselheiro relator Jarbas José Valente, trazida a deliberação do Conselho Diretor na reunião do Conselho Diretor 624, de 6 de outubro de 2011, na qual foi concedida vista à conselheira Emília, que teve o prazo de vista prorrogado por 30 dias na reunião 625, de 13 de outubro de 2011, trazida a deliberação por meio do voto 118/2011 na reunião do Conselho Diretor 629, de 11 de novembro de 2011, na qual foi constatada a ausência de quórum de deliberação. Na reunião 630, retornou a deliberação por determinação regimental e foi concedido vista ao conselheiro Rodrigo Zerboni, que teve o prazo de vista prorrogado na reunião do Conselho Diretor 631, de 1º de dezembro de 2011, por 15 dias. Esse processo, eu pedi vista simplesmente para analisar um ponto específico. É um PADO que versa sobre várias infrações ao PGMU, mas uma especificamente me chamou a atenção, que foi inclusive o foco da divergência aberta pela conselheira Emília Ribeiro. Então, para explicar a situação, o conselheiro relator Jarbas Valente fez uma análise em que ele considerou que isso a gente está falando aqui do PGMU 1, primeiro PGMU aprovado em 98, decreto de 98. O PGMU 1 trazia em seu artigo 4º que as concessionárias de serviços telefônico fixo comutado deverão, no inciso 2, implantar o serviço telefônico fixo comutado com acessos individuais, conforme a seguir. Aí tem o prazo, os prazos de implementação das metas, a linha A até 31 de dezembro de 2001 e seguindo até 2003, todas, na verdade, prazo, a linha B, 31 de dezembro de 2003, em todas as localidades com mais de 600 habitantes. A linha A trazia localidades com mais de 1.000 habitantes. Isso foi previsto no artigo 4º do PGMU e no seu artigo 6º trazia o seguinte dispositivo: a partir de 31 de dezembro de 1999, em localidades com serviço telefônico fixo comutado, com acessos individuais, a concessionária deverá assegurar condições de acesso ao serviço para deficientes auditivos e de fala que disponham de aparelhagem adequada à sua utilização, observadas as seguintes disposições. Inciso 1, tornar disponível centro de atendimento para intermediação de comunicação. A fiscalização foi até a localidade. Durante a vigência, então, daquele inciso, daquela meta para a adequação até 600 habitantes, instalação de acessos individuais, e verificou que não estava disponível o centro de atendimento e intermediação de comunicação. Então instaurou o procedimento, instaurou o PADO e puniu a concessionária. O conselheiro Jarbas descaracteriza essa infração porque ele entende que o artigo 6º ele estaria subordinado aos prazos estabelecidos no artigo 4º. Então você só teria essa obrigação de instalar um centro de atendimento de intermediação de comunicação quando a localidade se enquadrasse naquela caracterização populacional prevista no artigo 4º. O conselheiro Emília, então, diverge dessa posição, o conselheiro Jarbas, dizendo que o artigo 6º ele não faz qualquer correlação com o artigo 4º, ao contrário,
ele fala expressamente que em localidades com serviço telefônico fixo comutado com acessos individuais, a concessionária deverá assegurar essas condições sem fazer distinção qualquer sobre se ela se enquadra ou não naquele conjunto populacional previsto no artigo 4º. No meu voto, eu estou acompanhando a conselheira Emília, não só por essa interpretação, que é, inclusive, uma interpretação mais literal do dispositivo, já que realmente o dispositivo não faz qualquer correlação com o artigo 4º do plano, mas eu queria ressaltar também um aspecto histórico. Aqui a gente está trabalhando com o PGMU1, pós-privatização, em que localidades que não estavam enquadradas naquele conjunto populacional já eram atendidas pelas empresas estatais. E isso, o artigo 6º, inclusive pela data que ele estipula, que é a partir de 31 de dezembro de 1999, ou seja, um ano depois da edição do PGMU e da privatização, que isso fosse completado em todas as localidades com acesso individual que já existiam e aquelas que chegassem, obviamente, a ter aquele patamar, aquele serviço disponível como requisitos básicos para a prestação de serviço em regime público de serviços telefônicos fixos comutados com acessos individuais. Agora, tem um ponto que eu gostaria de ressaltar para os conselheiros, que e corrobora essa interpretação, inclusive com esse aspecto histórico, é que a divergência de datas existentes, eu acrescentei esse ponto no meu voto, que os outros pontos a conselheira Emília já tinha colocado. O artigo 6º, ele fala que a partir de 31 de dezembro de 99, as localidades com acesso fixo individuais deveriam ser atendidas daquela forma. A primeira obrigação existente no artigo 4º, referente à população, data de 31 de dezembro de 2001. Então, até 31 de dezembro de 2001, não havia obrigação estabelecida no artigo 4º para atendimento individual, com acessos individuais. A primeira obrigação, então, no artigo 4º, data de 31 de dezembro de 2001. Se a gente considerar que o artigo 6º está subordinado ao artigo 4º, a data de 99 perde sentido, porque ela só passaria a valer aquela obrigação a partir de 31 de dezembro de 2001. O que não pode ser aceito, obviamente, porque está expresso no artigo 6º que aquela obrigação passa a viger 31 de dezembro de 99. Então, por esses fundamentos, eu acompanho a conselheira Emília para manter a caracterização da sanção, divergindo então do conselheiro relator somente nesse ponto da caracterização da infração ao artigo 6º, inciso 1 do PGMU1. Como voto, presidente. Ao debate. Até porque, Zerboni, eu estou vendo aqui, a não ser que eu não me lembro, né, dos embates que teve em relação a esse tema, de que no conselheiro relator, o Jarbas, ele está discutindo também a questão da prescrição quinquenal. Não é, Jarbas? Eu estou lendo aqui mas o cerne da questão é isso que o conselheiro Zerboni colocou. Não, eu só divido do conselheiro Jarbas nesse ponto. O restante mas eu estou vendo, eu não sei se a doutora Emília podia me esclarecer se no voto dela ela analisou essa questão da prescrição tratada pelo Jarbas. Foi vista pela Procuradoria, inclusive ouvida pela Procuradoria a questão da prescrição, e se eu não me engano, não teve prescrição. Mantém-se a multa de 7 milhões, e o que o conselheiro Jarbas está fazendo é descaracterizando em algumas localidades, como bem falou o conselheiro Zerboni, em que ela não tinha a obrigação de fazer à época, que eu discordo também que ela tinha a obrigação desde 1999. Então, com essa
Com esse reforço, a multa voltaria a 7 milhões e não 4, conforme foi reduzido. A prescrição que foi alegada pela empresa, a Procuradoria rechaçou, não houve prescrição, que eu lembro. Só teria havido prescrição quinquenal contra um dos itens. Isso, a infração ao artigo 11, que não era essa daí. Não. Você quer falar outra coisa? Eu ia falar sobre a tese exposta pelo conselheiro Zerboni, mas já que o conselheiro Marcelo pediu vistas, eu trato na volta. Eu também Queria só respeito aquelas localidades que a prestadora atendeu por liberalidade. É a liberalidade. Só então vai. Não existe liberalidade. Não existe. Tem a obrigação dela desde A 1990. senhora advoga que defende a tese de que ele atendeu por liberalidade, mas é obrigado então a cumprir Na realidade não preceito. existe a liberalidade. Existe. Ela já é obrigada a cumprir desde a questão da O PGMU coloca patamar mínimo de atendimento atendimento, do exatamente. serviço. É O que é o obrigação contrário, dela por exemplo, chegar. do PGMU 3, ele Sim. prevê expressamente Exatamente, Ela tem que essa obrigação só passa a viger quando a outra, ou seja, quando a localidade atende ao critério populacional, o que não existia nos outros PGMUs. Esse dispositivo que existe no passou PGMU a 3 existir depois. não existe nos outros PGMUs. Inclusive no 1 tem esse problema da data, que torna incompatível, no meu entendimento, obviamente, essa interpretação. Isso. E quanto à prescrição, então a questão da prescrição ficou vencida com a Procuradoria. Pedido de vista concedido em Marcelo. disposição regimental ao doutor Marcelo Bechat.